dá o like. Depois que acabar o vídeo, comenta no vídeo, que ele vai ficar pouco tempo aqui, tá? E baixa o material que as dicas serão maravilhosas. E outra, são dicas criadas e aplicadas pelo método Sormani. Então vamos lá, de olho na tela. 5 macetes. Vamos para o primeiro. Ó, macete de número 1. Olha a alegria do cara. Gente, divisão proporcional direta e inversa. Se você pegar alguém aí falando aí no método do tapa, o método do tapa é criação do método Sormani, tá? O método do tapa é método de criação do método Sormani. Então vamos lá. Primeiro macete, gente. A gente vai ver aqui uma questãozinha de divisão em partes diretamente proporcionais e divisão em partes inversamente proporcionais. E você vai dizer bem assim, mas nunca eu erro esse tipo de questão. Então vamos lá, de olho na tela. Gente, essa questão 1, uma questãozinha agora, ó. 2022 foi do TRT para o cargo de analista judiciário. Primeiro a gente vai fazer o quê? Vai mostrar uma questão de divisão em partes diretamente proporcionais. Então vamos lá. Um terreno de 1.280 metros quadrados foi dividido em partes proporcionais. Galera, toda vez que em uma questão falar divisão em partes proporcionais, é em partes diretamente. O que seria isso? Quem tem a maior parte, fica com mais. Quem tem a menor parte, fica com menos. Divisão diretamente. Se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Então vamos lá. Ele quer que divida em partes diretamente proporcionais, ó. A2, A5/2, esqueça a fração. Fração não é de Deus, ó. O que é 5/2? 2,5. Então, ó, 2,5. Então, é para dividir em partes diretamente proporcionais A2, a 2,5, que é 5/2, e a quem? E a 7/2. Quem é 7/2? É 3,5. Então, amores, eu vou dividir em partes diretamente proporcionais a 2, 2,5 e 3,5. Galera, veja, dentro do meu curso eu mostro a resolução desse tipo de problema de duas maneiras diferentes, que é para a gente agradar gregos e troianos. Mas você não pode perder tempo. Ó, dentro do nosso curso, a gente vê a definição e mostra todo tipo de questão possível que você imaginar. A gente cerca, gente, de todas as bancas, as questões desde 2008 até agora. Então a gente resolve todos os tipos de questões. É uma enxurrada. Mas eu estou dando ênfase aqui no que é mais cobrado, tá? Então vamos lá. Toda vez, gente, que eu tenho o todo e que eu tenho as partes, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o todo, que é 1.280, e vou dividir isso por quem? Pela soma das partes, ó. 2 mais 2,5 mais 3,5. Isso vai ficar 1.280, ó. Pensa em dinheiro. 2 mais 2,5. 2 mais 2,50. 4,50. 4,50 com 3,50. Dá 8. Vai ficar 1.280 dividido por 8. Isso dá quanto? 160. Prof, o que seria 160? Seria o valor de uma parte. Seria a cota que é comum a todo mundo. E agora, prof, o que é que eu faço? É só pegar cada parte, ó. 2
2,5 e 3,5 e multiplicar isso aí, ó, por quem, prof? Pela parte, pelo valor de uma parte, ó, por 160. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 160, isso vai dar quanto? 300 e quanto, gente? E 20. Tranquilo? 320. Prof, 2,5 vezes 160. Gente, para quem tem dificuldade, 2,5 transforme assim, ó. 2 mais meio. O dobro aqui de 160 dá 320. Meio é metade, né? Metade de 160 dá 80. 320 com 80 dá quanto? 400. Mesma coisa, ó. 3,5 vezes 160, multiplique por 3, depois multiplique por meio, que é a metade, e soma quem, gente? Todo mundo, tá? Então, o 3,5 vezes 160, isso vai dar quanto? 560. Se você somar, ó, esse, mais esse, vai fechar exatamente 1.280. Amores, ele quer saber a área da maior parte, ó. A maior parte aqui, 560, letra correta, letra E de excelente, tá? Vocês são excelentes. Tranquilo? Vamos lá. Gente, qual é o curso, ó, que faz isso? Interação do professor com o dia a dia. Esse meu profissional, o Clécio Barroso, não é brincadeira, ó. Olha o que é que eu pergunto aí pra Dona Florinda. Dona Florinda, a senhora conhece o método do tapa? Aí, ó, ela diz, é pra já, é pra já. E aí, ó Chaves, o que é que ele fala? Ninguém tem paciência com ele. Meus amores, esse método aí, tá? É um método do tio Sormani. Inclusive, o meu grande amigo saudoso, Márcio Flávio, ele utilizava e até então, às vezes, citava o nome, tá? Método do tapa. Prof, pra que serve esse método do tapa? Esse seu método? Pra gente pegar algo que ele manda dividir em partes inversamente e você não precisar trabalhar com fração, você não precisar trabalhar com negócio de casinho, tá? É uma opção. Eu mostro esse tipo de questão utilizando duas maneiras diferentes. O meu método do tapa é o método. Então vamos lá. Para que serve esse método do tapa? Quando ele manda dividir em partes o quê? Inversamente proporcionais. Você vai fugir de fração, você vai fugir de MMC, você vai fugir de letra. Então vamos lá. Gente, questãozinha, ó, da prova da VUNESP. Os 3 jogadores mais disciplinados de um campeonato de futebol amador irão receber um prêmio de 3.340, que será rateados em partes inversamente proporcionais ao número de faltas cometidas em todo o campeonato. Os jogadores cometeram 5, 7 e 11 faltas. E aí ele diz, ó, qual será o prêmio em reais referente àquele que cometeu mais faltas? Obrigado, Catarina. Valeu, Vladimir. Então, gente, ele quer saber esse cara aqui, ó. Esse cara que cometeu mais faltas. Vamos lá. Gente, a ideia é a mesma. Pegue o todo e divida pela soma das partes. Só que tem um pró aqui. É para dividir em partes inversamente. Gente, o que é que várias pessoas fazem com esse tipo de questão? Pega o 5, escreve como um quinto. Pega o 7, escreve como um sétimo. Pega o 11, escreve como 1 sobre 11.
E aí, ó, soma isso aqui, tira o MMC. Galera, não vale a pena. Tem gente que pega K divide por 5, K divide por 7, K divide por 11. Tira o MMC do mesmo jeito. Esse meu método, o método do tapa, para que é que ele serve? Na hora da prova você tapa mesmo, tá? Eu botei aqui porque aqui a gente é profi. Mas você faz um tapa e tá resolvido. Você não vai precisar tirar MMC, não vai precisar trabalhar com fração, ó. De olho na tela. Vamos lá. Ó, primeira coisa que você vai fazer, gente, ó. Você vai tapar a primeira parte e o que sobra você multiplica. Vamos lá, de olho na tela. Ó, tapei primeiro o 5. Ó, quando eu tapei o 5, ó, vou tapar primeiro o 5. Olha para minha mãozinha. Essa é a sua mãozinha na prova. Você vai tapar o 5 e vai multiplicar o que sobra. Ó, sobrou quem? 7 vezes 11. Multiplica, vai ficar quanto? 77. Então aqui ficou agora, ó, essa parte que era 5, você tapa e multiplica o que sobra. Multipliquei 7 vezes 11, ficou 77. Vamos lá. Agora, mete o tapa, galera. Ó, mete o tapa. Lembra que você tapou o 5, ó, multiplicou, deu 77. Agora eu vou tapar quem? O 7. Olha a mãozinha tapando o 7. O que sobra, você multiplica. 5 vezes 11. Sobra quanto? Isso aqui. Multiplicando. 55. Isso aqui agora passa a ser 55. Tá faltando tapar quem, galera, agora? Vou tapar o quê? O 11. Olha a mãozinha lá na prova. Tapei o 11. Sobrou quem? 5 vezes 7. 5 vezes 7. 35. Então aqui ficou 35. Galera, para que se viu o tapa? O que era inversamente proporcional, quando você aplica o tapa, fica o quê? Diretamente. Então, gente, o que é que eu faço? Tapei primeiro o 5. Sobrou 7 vezes 11. 7 vezes 11. 77. Tapei o 7. Sobrou 5 vezes 11. 55. Tapei o 11. 5 vezes 7. 35. Gente, e agora você vai aplicar o que eu ensinei. O que é que eu faço? Vou pegar o todo. Quem é o todo? 3.340 e vou dividir pela soma das partes. Quem são as partes depois do tapa? 77 mais quanto? 55 mais quanto? 35. Acabou, gente. Tá vendo, ó? Então as partes ficaram quem? 77 mais 55 mais 35. Gente, isso vai ficar, ó, 3.340, 77 mais 55 mais 35 dá 167. Gente, ó, 334 e 167, um é o dobro do outro, né? Então, se eu dividir 334 por 167, ó, dá 2, boto 0. Vai ficar 20. O que é 20? O valor de uma parte. Só que cuidado agora. O que é que ele quer na questão? Ele quer saber a premiação de quem cometeu mais faltas. Gente, quem tinha cometido mais faltas eram 11 faltas. Só que quando eu apliquei o tapa, esse 11 virou quanto? 35. Gente, e faz sentido, ó. Veja que quem tinha mais ficou com menos. Claro, quem cometeu mais faltas vai ficar com menos, ó. Já aqui, ó, quem cometeu menos faltas vai ficar com mais. É inversamente. Então, gente, é só pegar quanto? O 35 e multiplicar pelo valor da parte, que é 20.
35 vezes 20 dá quanto? 700. 700 aí, ó. Lady D. Galera, esse método do tapa não é brincadeira. O que é que ele faz? Ele pega o que era inverso e vai transformar em direto. Não tem erro. Gente, muita gente pergunta assim, prof, se na hora da prova fosse isso aqui, ó, divida 20 em partes inversamente proporcionais a 2 e 3. E aqui é João e aqui é Paulo. Aí, gente, na hora da prova, quando é 2, você sabe o que é que você faz? Basta inverter as duas partes, ó. Aqui passa a ser 3, porque quando você tapa o 2, só fica o 3. E quando você tapa o 3, só fica o 2, ó. Basta inverter as duas partes, ó. E aí, ó, você vai aplicar aqui o diretamente. Só que João vai ficar com 3 partes agora e Paulo vai ficar com 2, tá? Professor, e se fosse 4 partes? Tapa uma, multiplica as outras. Tapa uma, multiplica as outras. Então, gente, tá aí a nossa primeira dica. Divisão proporcional, divisão inversamente. Tranquilo? Beleza? Vamos para o macete 2. Macete 2. Intersecção de 3 conjuntos. Galera, olha o nome da minha dica. É o bota, tira, bota. Gente, todas as bancas gostam de cobrar. Ó o menino aí, botando a roupa, tirando a roupa. Botando a camisa, tirando. Ó, todas as bancas como FCC, FGV, CESP, todas elas gostam de cobrar interseção de 3. Eu já mostrei aqui interseção de 2. Soma tudo e vê quanto passa do total. Quando você vai calcular a interseção de 3 conjuntos, o que é que a galera faz? Desenha lá os 3 conjuntos, já começa aqui botando X. Aí isso tudo é 20. Aí já bota aqui 20 menos X, aqui não sei quanto menos X, não sei quanto menos X. Quando vem pra cá, tem que tirar aqui do X de todo mundo. Esse método você vai fazer rapidinho, ó. É o meu método chamado de bota, tira e bota. Então vamos lá. Olha uma questãozinha do Sebrasp, ó, Politec. 41 pessoas estão sendo investigadas pelo cometimento de determinado crime virtual. Com base no acesso dessas pessoas aos clubes A, B e C, conclui-se que, ó, 21 pessoas são sócias do clube A, 25 do clube B, 17 do clube C, 10 dos clubes A e B, 9 dos clubes B e C, depois, ó, 7 dos clubes o quê? A e C. E aí ele diz assim, nessa situação, qual é a quantidade de culpados? Só que veja, ó, ele disse que todos os culpados são sócios dos 3 clubes. Galera, ele quer a interseção dos 3, ó. Ele quer isso aqui, ó. O que tá nos 3 ao mesmo tempo. Se você for fazer isso... Boa tarde, Marli. Se você for fazer isso, gente, pelo método tradicional, você vai perder tempo. Veja. Interseção de 3 conjuntos, você vai aplicar que dica? O bota, tira, bota. Professor, isso aí serve para todas as questões que pedir interseção de 3 conjuntos? Sim. Beleza? Então vamos lá. Eu já deixei aqui os dados.
Ó. Bota, tira, bota, igual a união. Bota, tira, bota, igual a união. O que é que você vai fazer primeiro? Você vai somar os valores que aparecem em um conjunto, ó, em um, ó, em A, em B, em C. Você vai pegar esses três, ó, e vai somar. Ó, 21 com 25 dá 46. 46 com 17 dá 63. Quando eu digo bota, você considera o sinal de mais, ó, bota, botei 63. 63 é como se fosse mais 63. Agora, ó, eu vou pegar e somar os valores que aparecem em dois conjuntos. Some. Ó, 10 com 9, 19. 19 com 7, 26. Só que quando aparece as interseções 2 a 2, você tira. Então você vai fazer, ó, menos 26. Tirar é menos, botar é mais. Pessoal, por que você não botou mais 63? Porque mais 63 é a mesma coisa que 63. E agora de novo, bota. Bota o quê? O que tá nos três ao mesmo tempo. Gente, eu vou botar isso aqui que eu quero, ó. Que é a interseção dos três, ó. X. Tudo isso tem que ser igual à união. Gente, união é isso aqui, tá? Cuidado, tá? Ó. União é isso aqui. Ao todo tem quantas pessoas? 41. Não tem ninguém aqui fora. Porque todo mundo ele é sócio de pelo menos um. Então, eu vou igualar isso a quanto? 41. Prof, se tivesse lá fora uma pessoa, aí quem está lá fora não faz parte da união. Aí você não igualar a 41, você igualar a 40. Porque essa minha dica do bota, tira, bota é sempre com a união. E união, ó, é isso aqui, ó. É união. Se tivesse um aqui fora, é porque teria 40 lá dentro. Tá aí, de boa, acabou, ó. 63 aí, gente, ó. 63 menos 26, isso dá 37, mais x igual a 41. Gente, de cabeça, ó. Quem é um número que somado com 37 dá 41? 4. Ou então, se não, o que é que você vai fazer? Pega esse 37 e joga pro outro lado. Vai ficar 41 menos 37, ó. Isso vai dar quanto? 4. Tem 4 aí como resposta? Tem. 4 aí, ó. Letra A. Letra A. Galera, quando é interseção de dois conjuntos, tem um vídeo aí que eu mostro. Soma tudo e vê quanto passa do total. Quando é interseção de 3, ó, bota primeiro o quê? A soma dos caras que aparecem em um conjunto. Tira é menos. Tiro quem? A soma dos caras que aparecem em dois conjuntos. 10, 9, mais 7. Depois, boto quem? O que tá nos três. E igualo sempre a união. Galera, diga aí o que achou aí dessas duas primeiras dicas, ó. A dica do método do tapa, quando a galera conhece, diz, professor, eu não erro mais nunca. E o método de interseção dos três conjuntos. Gente, eu mostro outra maneira lá dentro do curso.
mas isso aqui é muito mais rápido. Estratégia de prova significa você ter mnemônicos. Obviamente, mnemônicos que fazem qualquer tipo de questão que apareça. Tranquilo? Beleza? Joia? Isso aí, Darley. Evolução total. Aqui é que nem Pokémon. Gente, macete 3. Sistema de equações. Galera, às vezes você pega um sisteminha desse, ó. Às vezes você pega um sisteminha desse aqui, ó. 3x mais 2y igual a 20. 4x mais 5y igual a 70. E aí ele pede para você resolver isso aí. Ele pede para você resolver isso aí. Como é que a galera faz? No meu curso eu mostro. Método da adição, método da comparação, método da substituição. Eu mostro. Galera, para quem está acostumado com o método tradicional, faça assim. Faça assim, de boa. Mas se você quiser fazer rápido, memorize o meu macete. O método do sobe e desce. Acabou. Professor, serve para que esse método? Para os que mais aparecem, que são os sistemas com duas equações e duas variáveis. Ó, aqui eu tenho duas equações e duas variáveis. Tranquilo? Então vamos lá. Beleza. Só alegria. O 41 tá aqui, ó. Ele já tinha dado. 41 pessoas estavam sendo investigadas. Então, eu igualei a quanto? A 41. Beleza? Vamos lá. Gente, vamos resolver aqui, ó. Essa questãozinha foi uma questãozinha da FCC TRT Paraná 2022, tá? Os probleminhas envolvendo sistemas de equações. Gente, tem banca que ele lhe dá o sistema e pede para você resolver. Lhe dá o sistema e pede para você resolver. Várias questões aparecem aí. Mas tem bancas que quer que você monte o sistema. Então vamos lá. Montar o sistema e aplicar a dica. Gente, a questão, ela diz o seguinte. Ela diz o seguinte. Um aplicativo de entrega de comida apresenta apenas 3 opções de gorjeta aos clientes. R$5, R$1 ou não dar gorjeta. Amarildo concluiu 20 entregas em um determinado dia de trabalho em que recebeu um total de R$68 em gorjetas. E aí ele diz, ó, sabe-se que em apenas 4 dessas entregas não recebeu gorjeta. E aí, o que é que ele pede pra gente? Ó, o número de gorjetas aqui de R$1 foi... Então vamos lá. Gente, eu não sei a quantidade de gorjetas de R$5. Eu vou chamar essa quantidade de C. De C. Que é a quantidade de gorjetas, tá? De 5. E a quantidade de gorjetas de R$1 eu vou chamar de U. Para lembrar de U. Tranquilo? Beleza? Só alegria? Então vamos lá. Gente, veja. Na questão ele está falando das gorjetas. Perceba que teve 20 entregas, mas teve 4 que não recebeu gorjetas. Ou seja, entregas com gorjetas, ó, entregas com gorjetas, na verdade foram quantas?
Ao todo foram 20, mas tiveram 4 entregas que não recebeu gorjeta. Então, na verdade, entregas com gorjetas foram quem? 16, tá? Foram 16. Tranquilo? Beleza? Só alegria? Então, veja, se eu somar aqui, tá? O número de entregas aqui com gorjeta de 5 e com gorjeta de R$1, essa soma tem que dar 16. Gente, você poderia chamar de X e Y. Não tem problema. Você poderia chamar de X e Y. Ah, quantidade de gorjetas de R$5, X. Quantidade de gorjetas de R$1, Y. Eu estou chamando o número de entregas em que recebeu R$5 de C e o número de entregas que recebeu R$1 de U. O total de entregas que teve gorjetas foram 16. Tranquilo? Beleza. Só que ele disse o seguinte: quanto foi que ele recebeu em dinheiro? R$68. Como é que o cara chegou a 68? Se eu pegar o valor aí, ó, de cada entrega de R$5, 5, e multiplicar pelo número de entregas de 5, C, e somar com quem? Com aquelas que os caras pagam R$1. Então, 1 vezes U. Concorda, gente? Então, galera, veja, eu tô pegando 5 e multiplicando por C. Por que o C? O C é a quantidade de entregas. Por exemplo, se ele teve 3 entregas de R$5, é 5 vezes 3. Ao todo foi R$68 que eles ganharam ao todo, entregando gorjetas, pegando gorjetas de R$5 e de R$1. Como eu não sei a quantidade de gorjetas de quê? De R$5, eu chamei de C. Eu não sei a quantidade de gorjetas de R$1, eu chamei de U. Gente, aí é um sisteminha, tá? Deixa eu dar uma dica, ó. Quando não tem nada aqui na frente, é 1. Ó, quando não tem nada aqui na frente, é 1. Professor, como essa dica aí do sobe, desce, desce, sobe, é assim, ó. Sempre essa dica é para você encontrar o primeiro valor aqui, ó. Que seria o valor de quem aqui? De C. Seria o valor de C. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai, ó, subir, ó, subir. E depois você vai descer. Ó, subir, desci. Aí você vai multiplicar aqui, ó. 68 aqui vezes 1 dá 68. Então você vai botar aqui, ó. 68 subiu. Tá? 68 subiu. E agora você vai descer, ó. 1 vezes 5. 5 desceu. Fica embaixo. E, gente, sempre aqui no meio, menos. Depois eu mostro outro exemplo, tá? Então, ó, você subiu, depois desceu. Subi. 68 vezes 1, 68. Ficou 68 em cima. 1 vezes 5, desci. Ficou 5 embaixo. E agora você vai voltar fazendo o contrário, ó. Vou botar outra cor. Você vai agora, ó, descer, depois subir. Descer, ó, desci. 1 vezes 1 dá 1. Desci, fica embaixo. E agora você vai subir. 1 vezes 16, 16, subir. Acabou, gente. Quem é o C? Aí, ó. Quem é 68 menos 16? 68, gente, ó. Menos 16 dá 52. 5 menos 1 dá quanto? 4. Quanto é que dá 52 por 4? 13.
Prof, o que seria esse 13? Esse 13 seria a quantidade de entregas de R$5. Só que ele quer de R$1. Gente, de cabeça, se eu somar a quantidade de 5 com a quantidade de R$1, não tem que dar 16? Como aqui já tem 13, para 16 faltam quantas? Faltam 3. Então, ó, de R$1 são 3. Letra correta, letra D. Gente, eu vou mostrar outro sisteminha, tá? O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte. Tem gente que diz assim, professor, numa questão dessa, eu testaria as respostas. Show. Você pode testar as respostas e fazer a conta. Só que veja, tem uma questãozinha do Sebraspezinho que ele bota ela bem assim, hein? A soma das soluções da equação, a soma das soluções desse sistema linear é igual a um número primo, aí não tem ponto correr, ele não dá margem para testar. Você tem que chegar lá na hora da prova, achar o x, achar o y, para depois pegar os dois e somar. Então, ó, quem fez testando, beleza pura, tá? Mas nunca na hora da prova você pode pensar no óbvio. Vou resolver outra aqui, ó. Vamos resolver essa. Vou apagar aqui, ó. Vamos apagar aqui, resolver essa aqui. Se você pega esse sistema, vamos lá. Sempre a dica é para você encontrar o primeiro valor. Lembre, se não tem nada aqui, aqui é 1. Vamos lá. Eu vou achar o x. Sempre em cima, menos, menos. Sempre. Professor, por quê? Milagre se aceita, não pergunta. O que é que você vai fazer primeiro? Vou o quê? Subir. Depois vou o quê? Descer. Olha, subir. 9 vezes menos 2 dá menos 18. Menos 18, ó. Subir. Subir. Agora vou descer. Ó. Menos 2 aqui vezes 1. Descer. Descer fica embaixo. Fica menos 2. Então, gente, ó. Primeiro, o que foi que eu fiz? Aí, subir. 9 vezes menos 2. Menos 18. Tá aqui. Depois, desci. Menos 2 vezes 1. Menos 2. Agora eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou descer, depois vou subir. Descer, 5 vezes 4. Descer, 20. Fica 20. Depois vou subir, ó. 4 vezes 1. Dá 4. Então, galera, o que foi que eu fiz aqui? O que foi que eu fiz? Eu desci. 5 vezes 4. 20. Depois subi. 4 vezes 1. 4. E embaixo, gente, ó. Tá aí. Menos 18 menos 4 dá menos 22, né? Se você deve 18, deve 4, dá menos 22. E embaixo, menos 2 menos 20. Menos 22. Galera, menos por menos dá mais, né? Quanto é que dá 22 dividido por 22? Dá 1. Galera, o x vale 1. Sempre a dica é para você encontrar o primeiro valor. Prof, e como é que eu faço para achar o y? Aí você pega qualquer equação, ó. Eu vou pegar essa, ó. Você pega qualquer equação. Eu tô pegando essa. E substitui, ó. O x não é 1, então vai ficar assim, ó. 1 mais 4y igual a 9. Vai ficar 4y, ó. Joga um pro outro lado. 1 não vai pro outro lado, menos 1. 9 menos 1, 8. Quem é y? O 4 tá multiplicando, passa dividindo, ó. 8 por 4. 2. Gente, aí ele podia chegar na questão e dizia bem assim, ó.
a soma dos valores de x e y dentro desse sistema é um número primo, ó. Se você somar 1 mais 2, 3, e ele não daria brecha para você testar. Gente, é assim, ó. Veja. Eu mostro o método tradicional de resolver sistema dentro do curso. Ó, você pode resolver assim, mas eu mostro o bizu. Eu mostro o macete. Gente, várias pessoas pegam esse macete, ó, e pau. Tranquilo? Então tá aí o macete de número 3. Galera, depois eu pego esse slide e jogo dentro do meu grupo Telegram, tá? Todo santo dia, no Telegram, no Instagram e aqui no canal do YouTube, você tem 3 conteúdos diferentes. Tranquilo? Então vale a pena jogar duro. Vamos lá. Galera, olha o macete. Encontrando a raiz quadrada de um quadrado perfeito. Ou seja, gente, encontrando a raiz quadrada de um cara que tem raiz quadrada exata. Gente, e olha quem tá aqui, ó. Quem é esse? O tio Sorman, né? Calculando quem é a raiz quadrada de 4 peixinhos. A raiz quadrada de 4 é 2. Gente, veja. Atenção. Ó. Vai prova, vem prova. Aí o cara se depara lá com raiz de 169. Aí tem gente que faz 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. 3 vezes 13. Tem gente que decompõe. E aí sai cortando com o índice da raiz. Gente, vai perder tempo. Essa dica que eu vou dar, gente, vai prova, vem prova. Isso aparece em trigonometria. Isso aparece em conjuntos numéricos. Isso aparece numa equação do segundo grau. Calcular raiz quadrada. E, às vezes, são números extensos. Então, vamos lá. Ó. Vou mostrar para esses 6 carinhas. Depois que eu mostrar o método Sorman, mais nunca em sua vida você vai errar raiz quadrada ou vai ficar com esse negócio que nem um doido. Vamos lá. O que é que você vai fazer? Ó, sempre você vai desprezar o penúltimo algarismo. Vamos lá. Ó, você vai desprezar o penúltimo algarismo. Ó, eu vou desprezar o 6, o penúltimo. E aí você vai lá, calcula a raiz desse que sobrou e calcula a raiz desse que sobrou. Pronto. Raiz do que sobrou. Vamos lá. Raiz de 9. Raiz de 9 dá 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. E agora calcula a raiz desse. Raiz de 1 dá 1, né, gente? Porque 1 vezes 1 dá 1. Então, raiz de 1 dá 1. Ó, isso deu 13. Só que o que é que você vai fazer na prova, gente? O que é que você vai fazer? Você vai fazer na prova 13 vezes 13. Se der 169, tá tudo ok. Então, ó, desprezo o penúltimo. E aí calcula a raiz do que sobra. Calculei aqui a raiz de 9. A raiz de 9 deu 3. Calculei aqui a raiz de 1. Quem é a raiz de 1? Deu 1. Se você fizer aí 13 vezes 13, vai dar 169. Acabou. Vamos lá. Vamos calcular raiz de 1024. Despreza o penúltimo. Ó. Desprezei o 2. Vamos lá. Você vai calcular aqui a raiz do último. Raiz quadrada de 4. Dá 2. Dá 2. Tranquilo? Dá 2. E agora, o que é que eu vou fazer? Ó, calculei a raiz disso aqui. Quanto deu a raiz quadrada de 4? 2.
E vou calcular agora a raiz desse cara aqui, ó. Que tá à minha esquerda. Ó, raiz de 10. Gente, se tivesse raiz exata, você botaria. Como eu botei aqui, ó. A raiz de 1, ó, deu 1. 10 não tem raiz exata. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar o cara abaixo do 10, o mais próximo que tem a raiz. Gente, mais próximo do 10 que tem a raiz é o 9. Aí você calcula a raiz. Quem é a raiz de 9? A raiz de 9 dá 3. Isso aqui deu quem, gente? 32. Gente, faça aí 32 vezes 32. Se você fizer 32 vezes 32, isso vai dar exatamente quanto? 1024. Acabou. Então, ó, desprezei o penúltimo. Calculei a raiz quadrada de 4. Deu 2. Vou pegar o cara aqui que está à minha esquerda, o 10. Se esse cara que está à esquerda aí não tiver raiz, esse cara que está à sua esquerda aí, não tiver raiz, que é o 10, você pega o cara abaixo dele, o mais próximo, né? O mais próximo do 10 abaixo. Ah, professor, eu ia atrás do 16. Não, tem que ser abaixo. Abaixo do 10, o que tem a raiz quadrada mais próxima? O 9. Raiz de 9, 3. Você vai lá na prova e dá um confere. 32 vezes 32 dá 1024. Ô, show, beleza. Agora, cuidado aqui. Vamos lá. Cuidado aqui. Vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Vou desprezar o penúltimo. O 2. Gente, atenção agora aqui, tá? Ó. Esse cara aqui é o último algarismo. Quando for o último aí, ó. Quando for aí, o cara que tá aí à sua direita, tá? O que sobrou à sua direita. Vamos pensar assim, ó. O que sobrou à sua direita, se ele não tem raiz exata, você repete. Repete. Então, ó, vou repetir o 5. E desse lado é a mesma coisa. Do cara que tá aqui à minha esquerda, eu vou pegar o cara que tá abaixo dele, o mais próximo, que tem raiz quadrada exata, ó. É o 4. É o 4. Abaixo do 6, que tem raiz exata, é o 4. E quem é a raiz quadrada de 4? 2. E galera, pode fazer aí 25 vezes 25. Isso vai dar quanto? 625. Então, gente, ó. Sempre quem tá à direita, quando você desprezar o penúltimo, se tiver raiz, você calcula. Se não tiver, você repete. Repetiu 5. Repetiu 5. E aí fui pro outro lado, pro cara que tá à minha esquerda. Aí, se o cara que tá à minha esquerda, o que sobrou, né? Se for calcular a raiz e ele não tem raiz exata, você pega o mais próximo. Mais próximo do 6, que tem raiz exata, é quem? Abaixo dele? O 4. Raiz quadrada de 4, 2. Veja esse agora. Gente, isso aqui caiu na prova da IDECAM. Da IDECAM. Tranquilo? Só que ele não dava margem para você pegar na hora da prova e testar. Então vamos lá. Ó, eu desprezo o penúltimo. Quem é o penúltimo aí? O 4. Calcula a raiz aqui do cara que tá à minha direita. Raiz de 9 aqui. Raiz de 9. 3. 3. E agora, o que é que eu vou fazer? Esse cara que tá aqui à esquerda, o que é que eu faço quando ele não tem raiz exata? Eu pego o número que está abaixo dele, que tem raiz exata, gente, ó. 9 vezes 9 dá 81, né? Gente, abaixo dele,
O mais próximo que tem raiz exata, ó, 81. E quem é raiz de 81? Raiz de 81 dá 9. Só que na hora da prova, faça o teste. Faça para ver 93 vezes 93. Você vê que vai dar certinho 8.649. Então, gente, peguei aqui o que sobrou por último. Calculei a raiz. Raiz de 9 deu 3. Se não tivesse raiz aqui, o da direita, repetia. Repetia. E aqui o que é que eu vou fazer? Se esse cara não tiver raiz, pega o cara que está abaixo dele que tem raiz exata. 81. 7 vezes 7 é 49, né? 8 vezes 8 é 64. 9 vezes 9 é 81. Então, 81. Acabou, gente. 93. Cuidado agora aqui, tá? Gente, é aqui que muita gente diz, ah, professor, essa dica falha. Não, não falha. Não falha. Eu não sou nenhum criminoso de dar um negócio aqui que falha. Só que, o que é que você tem que fazer na hora da prova? Conferir. Se na hora da conferência não der certo, faz um ajuste. Eu vou mostrar. Você vai fazer aqui agora sim, gente. Ó, vamos lá. Despreza o penúltimo. 7. Vou calcular a raiz do cara que tá desse lado. Não é, gente? Que é o cara que tá à minha direita. Se não tiver raiz, o que é que eu faço? Eu repito. Então, repito o 6. Repito o 6. E aqui desse lado, quando não tem raiz, eu pego o cara mais próximo, né? Abaixo dele, o 4. Raiz quadrada de 4 dá quanto? 2. Galera, faça aí 26 vezes 26 para ver se 26 vezes 26 vai dar aqui 676. Dá, não dá? Dá, não dá? 26 vezes 26 dá exatamente 676. Tá tudo correto. Tá tudo correto. Só que veja, eu vou botar aqui isso aqui, ó. Se fosse raiz de 289. Raiz de 289. Vou fazer essa e essa, pra vocês tomarem um susto. Ó, raiz de 289. Aí você ia fazer assim, ó. Desprezo o penúltimo. Aí ia calcular a raiz de 9 aqui. Como tem, você calcula. Se não tivesse, você repetia. Raiz de 9 dá 3. Aqui, desse lado, da esquerda dele, quando eu desprezo o penúltimo, o que está à esquerda aí, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar aí, queridos, e vou pegar o cara que está abaixo dele, o mais próximo que tem raiz. É 1, né? Raiz de 1 dá 1. Eita, professor, 13. Gente, se você fizer 13 vezes 13, não vai dar 289. Fique tranquilo. Fique tranquilo. O que é que você vai fazer aqui, ó? O que é que você vai fazer aqui? Você só vai olhar para o último. E vai perguntar quanto falta para 10. Ó, quando você fizer 13 vezes 13, não vai dar 289. Aí o que é que você vai fazer? Vou pegar aqui o último e vou perguntar quanto falta para 10. Quanto falta para 10? 3, falta quanto para 10? 7. E o resto você repete. Só tem um aqui, ó. Pode fazer a conta. 17 vezes 17 vai dar 289. Gente, é só pegar o último algarismo e perguntar quanto falta para chegar em 10. Acabou. Falta quanto? Falta 7. Vamos ver esse.
Vamos ver esse. Como é a dica? Despreza o penúltimo. Quem é o penúltimo? 6. Gente, ele quer a raiz de 11.664. Ó. Despreza o penúltimo. Quem é o penúltimo? Ó, o penúltimo é esse 6. Calcula a raiz do que sobrou à minha direita. Se tiver raiz, você calcula. Raiz quadrada de 4. 2. E desse lado, da minha esquerda, pego o mais próximo dele, abaixo, né? Que tem raiz exata. Gente, é o 100, né? É o 100, porque, ó, 10 vezes 10 dá 100. É o 100. Tranquilo? É o 100. Porque se eu fizer 11 vezes 11, dá 121. 121 já está acima. Você tem que pegar abaixo dele. Então, o mais próximo abaixo, que tem raiz exata, é o 100. Raiz quadrada dele, raiz de 100, 10. Gente, aí o que é que você tem que fazer? Eu tenho que olhar se vai dar ou não. Gente, se você fizer aí 102 vezes 102, não vai dar 11.664. O que é que você vai fazer? Vou olhar só pro último. Ó, só pro último. E vou perguntar quanto falta para 10. 2, falta quanto para 10? 8. E o resto, eu repito, ó. Então, não vai ser 102, vai ser 108. Faça aí 108 vezes 108. Vai dar exatamente quanto? 11.664. Gente, você pode ter certeza que esse macete, ele é fenomenal. Então tá aí, gente. Repitam ele, pratiquem, que não tem erro. Aí tem gente que diz, professor, eu prefiro fazer de cabeça. Então faça, vai perder tempo. Professor, eu prefiro fatorar. Fatore? Eu mostro dentro do curso, fatorando. Mas, gente, o método aqui é rápido. Caso na hora que você fizer ele vezes ele não dá o cara, é só pegar o último algarismo, perguntar quanto falta para 10 e repetir o resto. Você vai praticando e não tem erro. Vamos lá. Gente, macete número 5. Macete número 5. Macete número 5. Torneiras e ou ralos e casos semelhantes. Gente, ó, FCC ama, FGV ama, DEPEN agora, último concurso da Sebrasp, ela jogou, IBFC ama esse tipo de problema. Veja, dentro do meu curso, eu mostro as resoluções desse tipo de problema e de outros com nível mais alto por um método chamado método da redução à unidade. Você vai trabalhar com 1 sobre. Ah, se isso aqui foi em 1 hora, se isso aqui fosse em 1 minuto, eu mostro. Porque existem problemas mais complexos que esse, que poucos são cobrados. Os que mais são cobrados são esses que eu vou mostrar aí no macete 5. Mas às vezes eu vejo professor que fala, essa diquinha aí só serve para 2. Não, eu vou mostrar que serve para qualquer situação. Agora, eu tenho que mostrar o que mais cobra aqui. Dentro do curso, eu mostro aqueles casos onde você tem, começa 3 trabalhadores fazendo, aí um adoece. Ou então tem 3 torneiras, aí uma fecha. E uma torneira só encheu 1/4. Então eu mostro essas situações mais complexas, a gente consegue fazer rapidinho pelo método da unidade. Mas o que eu vou mostrar aqui são os probleminhas de torneiras e ralos ou casos semelhantes. Vocês vão entender onde eu quero chegar aqui, tá? Então vamos lá.
essa questãozinha número 1, ó, que foi da banquinha IDECAM. Abrindo-se uma torneira A, um reservatório fica cheio em 3 horas. A torneira A enche o reservatório em 3 horas. E a torneira B enche o reservatório em 2. Em quanto tempo conseguiremos encher o reservatório caso as duas torneiras sejam abertas simultaneamente? Ó, aqui ele quer o tempo para que eles façam juntos. Gente, eu mostro esse método pela redução à unidade. 1 sobre TJ, 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Mas quando você tem 2 elementos, é a dica que você vai aplicar. Você tem que ganhar tempo. Esse é um tipo de problema que eu digo que são as torneiras amigas. Porque as duas enchem. Ou se as duas estivessem esvaziando, o que uma faz, o outro faz. São as torneiras amigas. Galera, quando eu tenho essa situação ou casos semelhantes. O que são casos semelhantes? Por exemplo, se eu digo bem assim, Sormani fez um serviço em 3 horas e Domingas Lima fez o mesmo serviço em 2 horas. Sormani e Domingas vão fazer em quanto tempo? É a mesma coisa que as torneiras. Nós estamos fazendo separadamente e no final, o que é que ele pede? O tempo para fazer junto. Eu poderia fazer pelo método da unidade, que eu chamo assim? Poderia. Mas, cara, deixa de problema. Pedir o tempo junto. Quando um ajuda o outro, você multiplica os tempos em cima e soma os tempos embaixo. 3 vezes 2 dá 6. 3 mais 2 dá 5. Gente, quem é 6 dividido por 5? 1,2. 1,2 horas. Qual a resposta? Letra A. Gente, se um ajuda o outro e pedir o tempo junto, multiplique em cima e soma embaixo. Prof, e se eu tiver 3? Faço 2 a 2. Se eu tivesse 3 tempos, que é menos cobrado, mas eu vou mostrar. Se tivesse 3 tempos, como é que você faria na hora da prova? Faria esses 2 e esse resultado pegava com o outro. Ou, como eu mostro lá no curso, também pelo método da redução à unidade, que você tem que tirar MMC, mas eu mostro que não precisa, através da dica. Eu só quero chamar a atenção que tem uma galera que pensa que 1,2 horas é 1 hora e 2 minutos. Gente, uma dica, tá? Isso aqui é 1 hora. Aí você só pega esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. E multiplica ele por 6. Esse é o bizu. Então, isso aí é 1 hora e 12 minutos. 1,2 horas é 1 hora e 12. Prof, e se aparecesse isso aqui? 1,4 horas. 1 hora e, ó, pega essa parte aqui e multiplica por 6. Quanto é 4 vezes 6? 24. Então, quem é 1,4 horas? 1 hora e 24. Ah, prof, então se eu tivesse 1,7 horas? 1 hora, pega o 7, multiplica por 6. 1 hora e 42 minutos. Gente, eu mostro isso no curso por regra de 3. Eu mostro isso no curso por decomposição. Mas eu também mostro o bizu. É método Sormani. Beleza? Um ajudou o outro. Multiplica em cima, some embaixo. Agora, olha aqui. Da IBFC. Olha o da IBFC.
Uma torneira enche uma caixa d'água em 4 horas. A outra torneira esvazia em 6 horas. Abrindo-se as duas torneiras simultaneamente, qual o tempo necessário para encher a caixa d'água? Aqui são as torneiras inimigas. Lembra daquela novela Ruth e Raquel? Aqui é a gêmea má, a gêmea boa. Enquanto uma constrói, a outra destrói. Aqui poderia ser um problema assim, ó. Sormani construiu uma estátua de areia em 4 horas. E seu amigo destruiu essa estátua de areia em 6 horas. Se os dois se juntarem, vão construir essa estátua em quanto tempo? A mesma coisa. Enquanto um constrói, o outro destrói. Enquanto um faz, o outro desfaz. Enquanto um enche, o outro esvazia. Como é que você vai calcular o tempo junto? Gente, você vai multiplicar os tempos em cima, só que embaixo, no lugar de somar, eu vou subtrair. Vai ficar como? 6 vezes 4, 24. 6 menos 4, 2. Quanto é 24 por 2? Dá quanto? 12. 12 horas. Letra. Letra E. Galera, se um faz e o outro desfaz, se um constrói e o outro destrói, o que é que você vai fazer? Multiplica em cima, subtrai embaixo. Subtrai é sempre o maior do menor. Agora, professor, tem outras maneiras de resolver isso? Eu mostro dentro do curso. Eu mostro várias questões. Acho que lá dentro do meu curso, ó, tá aqui a estatística, eu resolvi mais de 30 casos, mais de 30 questões. Claro, só tem 4 tipos de questões que aparecem sobre isso. Eu mostro todas. Gente, não tem curso igual não. Se tiver 3, faz 2 a 2. Ou pode fazer pelo método da redução, eu mostro. E aí o cliente escolhe o que é melhor. Mas para 2 é mais rápido assim. Eu só dou dica que vai servir para todas as situações e que eu sei que cobram. São 21 anos, velho, trabalhando com isso. 21 anos. Tranquilo? Vamos lá. Olha 3 da IDECAM, para você ver aqui a diferença. Ó, 2 funcionários de um supermercado, Rodolfo e Vinícius, organizam uma prateleira individualmente em 20 e 30 minutos. Eles organizam. Vamos lá. Guilherme, um terceiro funcionário, retira todos os elementos dessa prateleira, os alimentos, em 60 minutos. Se os 3 funcionários trabalhassem juntos, qual era o tempo necessário para que a prateleira estivesse totalmente arrumada? Galera, aqui é como se isso aqui fosse torneira, e aqui ralo. Enquanto 2 arruma, um retira, desarruma. É como se fosse 2 torneiras enchendo e o ralo esvaziando. Eu tenho 3. É que essa dica não serve para 3. Serve. É porque tem professor que está preocupado em mostrar que sabe. Eu não tô nem aí com mestrado. Pra que eu vou mostrar meu mestrado? Pra que eu vou mostrar que eu fui monitor de estatística, de cálculo 1, cálculo 2? Não. Concurseiro quer passar, velho. Concurseiro quer um néctar.
concurseiro quer pisar na cabeça da banca. Você tem que ser realista. Pense no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado. E não em querer resolver as questões por métodos arcaicos. Se tem uma maneira mais fácil de resolver, vai resolver. O que é que eu vou fazer, gente? Ó, eu tenho aqui uma torneira que enche em 20, a outra torneira que enche em 30. Vamos tratar como torneira. E o ralo aqui que esvazia em 60. O que é que você vai fazer com a dica? Se fosse 3 torneiras, multiplicava os 3 e somava os 3 embaixo? Não, a dica é 2 a 2. Então, o que é que você faz? Pega essas 2 torneiras para transformar em uma torneira só. Gente, como esses 2, eles organizam, como é que eu acho o tempo junto para os 2 organizarem? Multiplico em cima e somo embaixo. Quando são torneiras amigas, ó, multiplico em cima, somo embaixo. Quando um ajuda o outro, multiplico em cima e somo embaixo. Isso aqui vai ficar 600, 20 mais 30, 50. Isso aqui vai dar quanto? 12. E a situação agora é essa, ó. As 2 torneiras juntas é como se tivesse uma torneira só, fazendo em quanto? Em 12. E agora ficou com esse ralo que esvazia em quanto? Em 60. Gente, o que muda é que você faz 2 a 2. Peguei torneira com torneira. Multiplica em cima, soma embaixo. Tá aí. Isso aqui equivale a uma torneira só. Ficou uma torneira e um ralo. Como é que eu acho o tempo? Como agora é uma torneira e um ralo, multiplico em cima, subtraio embaixo. Vai ficar, ó, 60 vezes 12. 720. 720. 60 menos 12 dá 48. Gente, se você quiser simplificar aqui por 8, ó, ficaria 90 sobre 6, né? Que daria quanto, gente? 15. Então, ó, se eu tiver 2 caras organizando as prateleiras e o outro retirando, se os 3 se juntarem, vão arrumar em 15. Pessoal, se fosse 3 torneiras ou 3 trabalhadores arrumando, só mudaria aqui, que no lugar de menos era mais. Mas você vai fazendo sempre quanto, gente? 2 a 2. Galera, tá aí. Gente, entrem lá no meu Instagram, tá? Sigam. Entra no nosso grupo do Telegram, tá? Quando acabar esse vídeo, gente, eu sempre peço, mas muita gente não faz. Gente, a gente não pede isso e pede pra dar o like. Não é porque a gente gosta, não. É porque o YouTube faz com que o nosso canal cresça mais e mais. Veja o trabalho que o Exatas para Gabaritar desenvolve, gente. A gente tá com vocês antes, durante, depois da aprovação. Saiu o edital, a gente faz a tradução do edital, faz a análise do edital, oferece aulas e mais aulas aqui. Eu já tive gente que passou no concurso do Cefaz Pernambuco, no concurso passado, não nesse agora, que não foi para auditor, foi para outro cargo. Pessoas assistindo aqui aulas no YouTube, curso do INSS, pô, várias pessoas fecharam, TRT Espírito Santo, com o que a gente coloca aqui. São 5 meses de canal e mais de 900 vídeos. Mas para que a gente continue motivado, acabou o vídeo, comente, dá o like, joga nos grupos,
Mostra o canal, que aqui a gente tem um trabalho sério. Eu desafio um canal que faz isso que a gente faz. Aulão pré-munição pra galera. 0800. Aula de estatística completa, teoria e questões. O trabalho é muito sério. Então tá aí, gente. No mais, muito obrigado, tá? A todos que ficaram aí, tá? E um beijão no coração. Quero ver aí a galera comentar, viu? Se achar que não prestou, comenta aí, não prestou. Beleza? Gente, um beijão. Estamos juntos. Fui.